Olá, um excelente dia para você em nome do Senhor Jesus. Chegamos a mais uma segunda-feira, já é o 20º dia deste ano de 2025, ano aquele que nós temos declarado o ano das bênçãos, das maravilhas, o melhor ano da nossa vida em nome do Senhor Jesus. Mas é claro, nós temos batido sempre nessa tecla, será o melhor ano se, lembrando que existe uma condicional nisso tudo, se você olhar para a palavra de Deus e observar tudo aquilo que Deus tem falado, tudo aquilo que Deus tem nos dado nesses últimos dias. Nós tivemos ontem na nossa igreja um dia muito especial de cultos, de oração, de palavra, e uma palavra que Deus me deu falando sobre a questão do obedecer. Nós vamos começar esta semana uma série de mensagens que falam sobre obediência. Eu falo que infelizmente muitos de nós ouvimos muito, porém praticamos pouco. Às vezes nós temos muito conteúdo, muita palavra, Hoje nós ouvimos muita coisa, nós temos muita informação. Eu falo que nós estamos na era da informação, onde nós vemos muitas coisas, onde nós ouvimos muitas coisas, só que existe um problema. Às vezes nós ouvimos tanto e praticamos tão pouco, às vezes nós ouvimos tanta coisa e às vezes nós colocamos tão pouco em prática na nossa vida. E ontem eu estava pregando na igreja e nós falávamos acerca deste versículo, João 13:17. Se sabei estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Essa é a versão ARC, a nossa versão ARC, fala que se sabeis estas coisas. Você vai pegar o contexto e você vai ver que o Senhor Jesus ele está falando, acerca, no começo do capítulo fala que Jesus sabia, que o Judas seria o traidor. Jesus então está se preparando já para ser traído, Jesus está se preparando, para a crucificação. E Jesus então ele se retira. A Bíblia fala que ele vai lá, se banha, seca com a toalha. E a Bíblia diz que ele pega uma bacia e ele então começa a lavar os pés dos discípulos. Quando chega na vez de Simão Pedro, Simão diz para ele: Senhor, de modo algum vou permitir que o Senhor lave meus pés. Jesus então fala para ele: olha, se você não permitir que eu lave os seus pés, você então não terá parte comigo. Simão Pedro então vira para Jesus e diz: então não lava só os pés não, lava as mãos, lava a cabeça. E Jesus diz para ele: não, somente os pés. Quem lava os pés, sim, está limpo, não precisa lavar o resto do corpo porque já está purificado. Mas o Senhor Jesus ele fala: olha, por que eu estou fazendo isso? Talvez vocês não entendam, mas eu estou fazendo isso para que vocês compreendam, mesmo eu sendo mestre, mesmo eu sendo o Senhor, como vocês mesmos dizem, e vocês não estão errados em dizerem isso. Quando vocês falam que eu sou mestre e Senhor, observe, eu mesmo sendo mestre e Senhor, eu lavo os pés de vocês. E o Senhor então está ensinando uma grande lição para eles, dizendo: olha, não basta vocês serem mestres, não bastam vocês serem senhores, vocês têm que aprender a também ser humilde, olhando um para os outros, ajudando uns aos outros. E da mesma forma que eu fiz com vocês, e eu mesmo sendo o Senhor, lavando os pés de vocês, vocês como servos, vocês devem lavar os pés de outros servos. Então Jesus está dando aqui uma linda lição para os seus discípulos, falando sobre a questão da humildade, que jamais eles poderiam deixar a soberba tomar conta do coração deles, porque infelizmente a soberba é o início de toda a queda. Mas aí o Senhor Jesus, falando tudo isso, ele então diz para eles: olha, sabei estas coisas. Eu paro para meditar nesta passagem, nesse versículo, e sabeis estas coisas. Como eu disse para você no início, nós temos muitas informações de muitas coisas na palavra de Deus. Hoje em dia nós temos acessos muito fáceis às redes sociais, à internet, a algo que há anos atrás você demorava um dia, dois para saber de uma informação. Hoje não, hoje você sabe, uma notícia acabou de acontecer, você já tem na palma da sua mão, você já tem toda aquela história, os detalhes, independente de onde você esteja, você tem ali as notícias exatas, no momento exato que está acontecendo. Já na era do jornal, você tinha que esperar o dia seguinte para ter mais informações ou informações mais detalhadas. O que eu quero dizer para você é, estamos numa era onde as informações sobre a palavra de Deus, mensagem, tudo aquilo que Deus tem usado homens e mulheres de Deus para poder trazer, é muito fácil o acesso para mim, é muito fácil o acesso para você. Então, é muito fácil nós sabermos de todas essas coisas. E Jesus, ele diz, e bem-aventurados sois,
E quando você sabe destas coisas, você passa a ser bem-aventurado, né? Você passa a ser abençoado. Eu digo que a palavra bem-aventurança, ela está atrelada à prosperidade, à felicidade, a coisas boas. E Jesus diz, sabeis estas coisas, bem-aventurados sois. Mas aí ele completa dizendo, se as fizerdes. Não adianta você saber da palavra, conhecer a palavra. Pastor, eu sou um conhecedor da palavra. Se você não é um praticante da palavra, de nada adianta. Muitas pessoas, elas gostam muito de mensagem, vão em vários ministérios, frequentam várias igrejas, e eu não estou aqui para te apontar se você está certo ou errado, mas o que eu quero apontar para você uma coisa é: procure obedecer a palavra de Deus, procure focar na obediência da palavra. Por quê, pastor? Percebe que o versículo ele está dizendo que as bem-aventuranças, elas só acontecerão nas nossas vidas quando nós praticarmos a palavra. Então, observe. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, você será bem-aventurado se você praticar a palavra, ou seja, praticar aquilo que Jesus está mandando. E neste caso, Jesus ele está mandando o quê? Lavar os pés uns dos outros, né? Neste caso, Jesus está dizendo que mesmo ele sendo o Senhor, ele abençoou o menor. Então, que nós não podemos nos envaidecer achando que somos maiores do que ninguém e exigir que as pessoas, pelo contrário, né? Ao invés de nós irmos lá e ajudar a lavar os pés, não, que eles lavem os meus pés. Se você ver o versículo anterior, ele diz, né? Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então Jesus ele está explicando aí a questão da hierarquia. O servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que enviou a mensagem. Porém, Jesus ele está dizendo, eu me fiz pequeno, entre aspas, né? Eu me fiz pequeno para que vocês então entendessem que mesmo eu sendo o Senhor, eu posso sim, entre aspas, me humilhar na questão de lavar os pés de vocês para abençoar vocês. Então Jesus ele ensina, da mesma forma que eu fiz, vai lá e faça vocês também. O que eu quero passar para você nesta mensagem de hoje é: aprenda a estar sensível à direção, à voz do Senhor, aquilo que Ele está mandando você fazer. Se sabeis estas coisas, você está entendendo o que a palavra de Deus está dizendo? O que Deus tem falado com você nesses últimos dias, né? Já estamos no 20º dia do ano. O que Deus tem falado com você nesses últimos 19 dias, né? Os dias que ficaram para trás? Até aqui, o que Deus tem falado ao seu coração? Você consegue compreender? Você consegue discernir a voz de Deus, a palavra de Deus? As séries que nós estamos trazendo aqui, já falamos sobre a série sobre crescimento espiritual, falamos da série, a nossa primeira série do ano, né? Deixando todas aqueles fardos, os pesos, as coisas que nos atrapalham para trás, né? Deixando todo este problema para trás. A palavra de Deus então diz, se você consegue discernir isso, se você consegue entender isso, a palavra diz, bem-aventurado você será se você passar a praticar. Então, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa, não adianta você ir na igreja no domingo ou durante a semana, ouvir a palavra, glória a Deus, aleluia, louvar, cantar, é muito lindo, é muito maravilhoso você viver aquele momento, só que a palavra de Deus não é apenas um momento, a palavra de Deus ela precisa ser vivida, ela precisa ser mastigada durante todo o seu dia, durante toda a sua semana. Se eu parar para perguntar para você agora, o que foi pregado ontem na igreja, será que você conseguiria me dizer a mensagem central, a base da mensagem? Você conseguiria dizer o que foi pregado, o que o pregador trouxe, o que a pregadora trouxe? Talvez esse é o nosso problema, nós obtemos a informação, mas o que fazemos com aquela informação? Às vezes a pessoa até anota, mas ela anota e deixa escondido, deixa lá guardado no seu caderninho de anotação ou num bloco de anotação do próprio celular. A pessoa simplesmente ela ignora, ela deixa lá, ela não volta para poder, deixa eu ver o que Deus falou, deixa eu praticar aquela palavra, deixa eu colocar em prática aquela palavra que, o culto foi tão abençoado, mas deixa eu lembrar os versículos e voltar no versículo e orar sobre aquela palavra. Então o texto diz, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, e aí entra uma condicional, se as fizeres. Então lembre-se que para ser bem-aventurado,
não depende exclusivamente, inteiramente de Deus, depende de mim, depende de você. Então, se você entender isso e colocar isso em prática, certamente você será uma pessoa abençoada, você será um vencedor em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer uma oração por você, para que a sua semana seja uma semana iluminada, abençoada para a glória de Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu venho aqui, Senhor, por meio desta oração, apresentar a semana que está apenas começando de cada um dos meus irmãos que estão agora, meu Deus, do outro lado, me ouvindo. E eu peço ao Senhor, Pai, nos ajude. Pai, nós não queremos ser apenas ouvintes, mas queremos ser praticantes da Tua palavra. Muitas pessoas ouvem, muitas pessoas até retêm a palavra, mas não praticam. Eles não vivem aquela palavra no seu dia a dia. E Pai, a minha oração hoje é para que o Senhor nos ajude, Senhor, a não só ouvir, a não só receber, mas botar, colocar em prática toda a boa palavra que sai da boca do Senhor. Pai, apresento essa semana a Ti e creio que será uma semana abençoada, de muitas bênçãos, de muitas conquistas e de muito entendimento da Tua palavra. Em o nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor Deus abençoe a sua semana. Estamos apenas começando essa nova série de mensagem Obedecer. Pode ter certeza que Deus vai te ensinar muita coisa, Deus vai te ajudar muito nesta semana a praticar a palavra, a obedecer a palavra, e você vai ser uma bênção. Que Deus abençoe você. Ótima segunda-feira. Fique na paz.